Estamos iniciando mais um programa Saúde Dia. Hoje nós vamos conversar com a médica otorrinolaringologista doutora Gláucia Caobianco. Prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer é meu, Luciano. Vamos falar um pouquinho, sobre rinite alérgica, inclusive acho que a temperatura atual está propícia para isso, né, Gláucia? Uhum. Então o que vem a ser rinite alérgica? Rinite alérgica é uma inflamação da mucosa nasal. Ela não, apesar da diferença anatômica do pulmão e do olho, tem tudo a ver. A rinite alérgica, a conjuntivite alérgica e a asma brônquica, né? Que é outro, são todos quadros alérgicos. Tudo faz parte do quadro alérgico, são processos inflamatórios alérgicos das vias aéreas, né? Então vamos falar da rinite. Quais seriam os sintomas da rinite alérgica? Coceira, né, que é o prurido, rinorreia, que é escorrer, a aguinha, que o pessoal fala coriza, obstrução, nariz entupido e espirros. E a pessoa tem uma hora do dia que piora isso, Gláucia? Geralmente, de noite, piora muito a obstrução. A hora que a pessoa deita, ela sente o nariz entupido, acaba respirando pela boca, dormindo mal, às vezes até roncando. E de manhã, pela mudança de temperatura do ar ambiente, do quentinho da cama com o ar ambiente, só o fato da gente ficar em pé, que dá um reflexo vagal, você já pode entrar em crise. E aí ter crise de espirros, de rinorreia. Independente do clima, independente da temperatura. No frio é pior. Assim. No frio piora, né? No frio é pior. E aqui em Poços, como as manhãs são sempre meio frias, aqui sempre... Não tem como, né, Gláucia? Evitar. Normalmente aqui, às vezes faz 4 estações, né, no mesmo dia. Então aquelas coisas que a avó fala de pisar, não pisar no chão, colocar um chinelinho, essas coisas ajudam bastante. Ajuda? Principalmente aqui em Poços ajuda. Aí, tá vendo? E a rinite alérgica, ela é uma doença muito prevalente, Gláucia? Nossa, muito prevalente. No Brasil nós não temos um estudo estatístico assim real, né? Mas na Inglaterra, por exemplo, é mais de 30%, em média 30% da população são portadores de rinite alérgica, é bem prevalente. Há um componente genético na rinite ou não? Tem um componente genético não muito bem definido, os genes não são bem definidos, mas existe um componente genético. Então, sabe-se que quando os dois pais são alérgicos, a criança tem mais de 50% de chance de ser alérgica. E quando só um dos pais é alérgico, a criança tem em média 30% de chance de ser alérgica. Então é bem frequente. Bem frequente, né? Como que classifica essa rinite alérgica, Gláucia? Então a gente pode ter uma rinite alérgica perene, que é durante o ano inteiro. Na verdade, se você ficar com crise de rinite mais de 4 meses no ano ou mais de 4 dias na semana, você já é considerado como rinite alérgica perene. Ou então a intermitente, que é sazonal, quando ela é menos que 4 meses no ano e menos de 4 dias na semana. Aqui em Poços nós temos mais a rinite perene, que é a rinite que é o ano inteiro. A sazonal é mais dos países mais frios, por exemplo, a Inglaterra, Estados Unidos, onde tem muita polinização, e no sul do país também. A polinização é muito bem definida, então eles têm bem aquela rinite da primavera. Aqui em Poços a gente acaba tendo problema sempre, ou pela umidade, pelo bolor, sempre, né, pelo pólen, cada hora é uma coisa. Exatamente, sempre, como eu falei, né, as 4 estações às vezes no mesmo dia, né? Os agentes principais da rinite alérgica, quais seriam eles? Então, os principais agentes da rinite alérgica são os agentes domésticos. Então, o ácaro, né, que é a poeira doméstica que está presente nos travesseiros, nos colchões, o fungo, bolor, umidade, nossas casas são muito úmidas aqui em Poços, nós temos uma cidade úmida, o cigarro, tabagismo, né, que muitos pais às vezes irmãos fumam dentro de casa, os animais domésticos, pelo de cachorro, gato, o gato até a saliva dele, na verdade o principal agente é a saliva do gato, não o pelo do gato. Ah, é? Aí essa eu já não sabia, Gláucia, então o gato não pode entrar dentro de casa, numa casa de alérgico, assim. Então a casa do alérgico não pode ter tapete, carpete, cortina, enfim, tudo flor, que acumula pó, né? Tudo que acumula pó, flor, porta-retrato, livro. A casa do alérgico tem que ser bem clean, bem limpinha. E antigamente, só fazendo um comentário, há um tempo atrás saiu um aparelhinho, né, que diz que melhorava, matava o ácaro. Esse aparelho funciona, nem sei se existe ainda. Se for num espaço pequeno, adianta. Se você não limpar, não adianta, né? Mas se você fizer uma... Não adianta você colocar o aparelhinho e deixar a casa uma desarada, sujeira, né? Não adianta. Se você fizer uma bela limpeza e colocar num ambiente pequeno, melhora. E a incidência vem aumentando muito de rinite alérgica ou não? Vem aumentando muito. E um dos fatores é a poluição, né? Muito diesel, gasolina, né? A poluição em geral dos automóveis.
E como as nossas crianças, né, nós um pouquinho menos, mas as nossas crianças são muito imunizadas, não tem mais as doenças de infância. Então as crianças não têm quase mais doença de infância e não tem tantos protozoários, tantas infecções como nós tivemos, os mais velhos tiveram. Então isso o organismo faz uma reação ao contrário, muda o eixo ali e desenvolve alergia. Então imunologicamente você não tem contato com outros bichos, bactérias, vírus, parasitas, mas aí você vira um alérgicozinho. E você falou da poluição. Tem algum combustível que piora isso? O diesel é pior. Diesel, né? O diesel é pior. Aquela fumaça do diesel. Diesel, né? de caminhão, ônibus é pior. Glaucia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando aqui com a nossa convidada, a doutora Glaucia Calbianco, médica otorrinolaringologista. Glaucia, a rinite alérgica tem alto impacto na vida dos pacientes? Tem alto impacto. As pessoas acabam sendo prejudicadas pelo sono. Um paciente com rinite alérgica geralmente dorme mal, porque o nariz obstrui, respira pela boca. Isso acaba levando a um dia cansativo. A respiração bucal durante o dia cansa também, então às vezes se ele for desenvolver uma atividade física, aeróbica principalmente, ele vai sentir a dificuldade de respirar pelo nariz. As crianças têm muito mau aproveitamento na escola, porque elas dormem mal, elas não têm um sono reconfortante e aí elas acabam tendo um mau desempenho durante o dia. E eu já tive casos, relatos assim de adolescentes jovens, né, que estudaram para uma prova, por exemplo, essas provas para prestar direito, concurso público assim, e naquele dia a pessoa entrou em crise de alergia e não consegue fazer a prova, porque fica limpa. Não consegue, não né? consegue, entope, funga, aí o do lado acha ruim. Pode ter um fundo emocional também na crise? Piora, né? Piora. O emocional é um fator muito importante para rinite e para asma. Glaucia, você comentou agora há pouco, né, das causas, os cuidados, mas como pode se evitar, então, fazer... O que pode a pessoa que tem a rinite evitar? Os cuidados que devem ser tomados? Então, ela tem que morar numa casa muito boa, uma casa arejada, com piso frio, com laje, bem arejada, uma casa que bata sol, que seja bem ventilada, com poucos móveis, poucos enfeites, nada em cima de guarda-roupa, bichinho de pelúcia, nada de livros. E ao mesmo tempo ela tem que, aí fica até mais um pouco os adolescentes assim, não cuidar da hora que sair muito cedo ou mais à noite, sempre levar um casaco, evitar mudança brusca de temperatura. E ninguém gosta de usar blusa, né? Sair tudo sem blusa, né, Glaucia? Não tomar banho e sair, as meninas saírem com o cabelo molhado ou dormir com o cabelo molhado, pisar descalço. Então, olha só, às vezes acha que é pegação no pé, né, da mãe, do pai, mas não é, realmente tem um fundo. Aqui em Poços eu falo que a gente deveria até se trocar no banheiro, né, a hora que a gente toma banho, porque aqui em Poços toda a casa, né, tem venta, né, então às vezes você sai, toma uma corrente de ar frio e aí você acaba ficando com a crise de rinite que se confunde muito com resfriado. Então a pessoa às vezes fala, nossa, eu vivo resfriado. Às vezes não é um resfriado, provavelmente são crises alérgicas. Crises alérgicas, né? Inclusive acho que o odor também, o perfume pode... Perfume, cigarro, né? E o perfume piora muito. Maquiagem, principalmente maquiagem em pó, esmalte, acetona, que agora as meninas usam muito, né? Então isso tudo piora bastante. Tudo que é odor, né, acaba complicando. E o cigarro, como sempre, e às tudo vezes que é ruim, o cigarro está presente. Então, né? por exemplo, farinha dos padeiros, a gasolina de um posto de gasolina. Às vezes tem algumas rinites ocupacionais também. Produtos químicos nas empresas que limpam as máquinas. Por exemplo, esse pessoal que trabalha então em um posto de gasolina ou empresa, alguma coisa, que usa produto químico, se usar uma máscara, melhora? Ou... Melhora. Tem máscaras melhores que são máscaras que têm filtro, né? Máscaras que acoplam bem na face e tem filtro, então isso melhora. Então quem está nos assistindo, tem um problema de rinite alérgica, né, pode amenizar um pouquinho, né, usando a máscara, mas sempre com orientação do otorrinolaringologista, né, que é o melhor, né, sempre procurando um bom profissional, né, Glaucia? Com certeza. A rinite alérgica tem cura? Não tem cura. A doença alérgica não tem cura, mas você só consegue mudar o curso da doença com a imunoterapia, que são as vacinas. Mas a vacina você tem que ser bem diagnosticado também, aí é bem interessante você procurar um alergista, porque você tem que ser bem diagnosticada, e aí você faz a vacina específica para aquele antígeno, tá? E aí ela tem que ser a longo prazo.
tem que ser de 2, 3 anos de tratamento para você conseguir fazer essa viragem imunológica, você tentar mudar um pouco o seu organismo. Ou seja, ninguém ficar preocupado, né, que não tem cura, mas é saber Nossa, mas tem conviver, muito controle. né? Tem um controle bom, né? Sempre procurando um bom profissional, isso é importante, né, Glaucia? Tem muito controle. A quantidade de componentes, né, alérgicos influencia na resposta alérgica? Influencia. Então, se você tiver com um lugar com pouco ácaro, você vai ter nenhuma ou muito pouca reação alérgica. Agora, se você estiver num ambiente muito ruim, então você acaba tendo uma reação bem exacerbada. E eles se somam. Então, se é uma casa que tem umidade, fungo, já tem bastante ácaro, é uma casa pequena, mora bastante gente, tem muita coisa acumulada, o pai fuma, entendeu? Então, eles se somam, são muitos agentes. Então, acho que é usar o bom senso, né? Deixar a casa sempre bem arejada, não fumar dentro de casa, né, Glaucia? De jeito nenhum, nem perto das crianças, porque a gente fala assim, dos alérgicos em geral, mas das crianças principalmente. A gente fala, não fuma dentro de casa, mas aí fuma dentro do carro. Fuma no alpendre e a criança está do lado. E o carro fechado, né? Porque tá frio, vamos fechar o vidro, né? Aí não adianta, é a mesma coisa. A solução salina, ela é indicada nesses casos de rinite? Muito, é barata, né? A solução salina convencional mesmo é barata, a gente consegue comprar em quantidade grande, 250 ml, assim, 500, e pode ser usada à vontade, assim, de 3, 4, 5 vezes por dia. Como você limpa a mucosa, você tira o antígeno que está paradinho ali, você não deixa que ele desencadeie toda aquela reação alérgica. E essa solução salina, então, só para explicar, como que a pessoa que tem a rinite poderia usar essa solução? Pode ser conta-gota, pode ser spray, tá? Tem gente que pinga direto mesmo no biquinho. Então, avisando bem, né, quem está nos assistindo também, que a solução salina não há problema de ser usada, né? Mas tem gente que sempre coloca, né, aqueles remedinhos, né, para desobstruir o nariz. Então esse não, né, Glaucia? Esses vasoconstritores, eles podem ser usados, mas num quadro agudo até 5 dias. Só. Então os descongestionantes tópicos estão indicados, mas em alguns casos. Em alguns casos específicos. Agora a solução salina pode usar à vontade. E até fala assim, por exemplo, você é alérgico, deixa um aqui na sua mesa, deixa um lá na sua mala, na sua bolsa de trabalho, né? Porque aí a hora que você se você passou perto de uma mulher muito perfumada, alguém fumando, você já corre no banheiro. Vai acabar espirrando, né? E dá uma limpadinha no nariz. Normalmente a pessoa às vezes não usa, né, um antialérgico, que são os antihistamínicos, né? Porque ficam preocupados que dão sono. Os antihistamínicos dão sono? Hoje em dia não. Hoje em dia eles são todos de segunda, a maioria, né? Tem os de primeira ainda no mercado, mas os de segunda geração não dão sono. Então, quando a pessoa é muito sensível, a gente pede para usar à noite, mas aí no outro dia você não vai ter o que a gente chama de ressaca, você vai estar normal, no outro dia não vai ter cefaleia, vai ter dormido bem. Alguns descongestionantes, alguns antihistamínicos com descongestionantes atrapalham o sono, dão insônia. Esses são os não clássicos ou não? Não, os clássicos são os de primeira geração, os antigos, que dão sono. Os não clássicos são os mais modernos, que alguns têm descongestionante que podem dar insônia e não sono. Ah, então não dá o soninho, pelo contrário. Pelo contrário, dá insônia. E a pessoa muito sensível pode ter pesadelo, então a gente nem indica que tome de noite. Criança pode dar irritabilidade. Criança também a gente evita o D, que é o descongestionante. Glaucia, nosso papo está ótimo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a doutora Glaucia Calbianco. Glaucia, os antihistamínicos, né, os antialérgicos, eles podem ser usados tanto em criança como em pessoas mais idosas ou não? Tem que se tomar o devido cuidado? Hoje em dia, sim. Esses não clássicos, né, que são os de segunda geração, hoje em dia, olha, eu posso até falar, graças a Deus, a gente pode usar, porque alguns já são liberados para criança a partir de 6 meses de idade. Então, nos deu segurança e opção de tratamento. Porque nós tínhamos uma limitação para tratar as criancinhas. E mesmo com os corticoides tópicos nasais também não eram liberados. Agora eles são liberados, a maioria depois dos 2 anos, mas alguns já são liberados a partir de 6 meses. E nos idosos, mulheres grávidas, imunodeprimidos, HIV positivo, todos nós temos segurança para poder usar a maioria das medicações. Sem um efeito colateral. E sempre com indicação médica, né? Isso é importante. Isso é muito importante. Ô, Glaucia, os antialérgicos, eles também têm ação anti-inflamatória ou não? Tem. Então, esses últimos agora, de última geração, eles têm ação anti-inflamatória, principalmente a desloratadina e a fexofenadina. Então, isso é muito interessante também.
Então, às vezes a pessoa vem num quadro viral, meio misturado com quadro alérgico, e aí a gente, mesmo se for um quadro viral puro, se você usar um antialérgico, você diminui o ciclo viral. Você tira aquele processo inflamatório, diminui edema do vírus, então você melhora o sintoma, é bem legal. Hoje em dia nós estamos com opções boas. Isso é ótimo, né? É, muito bom. A via aérea, ela é unida ou não? Ela é unida. A via aérea, o nariz com pulmão é unida. Apesar de ser anatomicamente bem diferente, ela é unida. Então, muitos pacientes alérgicos, assim, que têm rinite, eles têm asma associado. E você comentou agora há pouco dos corticoides, né? Então, como que esses corticoides agem? Então, os corticoides às vezes a gente usa via oral ou até injetável num tempo curto, só para tirar a pessoa da crise. Mas os corticoides tópicos, eles agem tirando o processo inflamatório da mucosa nasal. E eles agem só tópico. O pouquinho que cai vai para a mucosa do estômago, que acaba sendo degradado, a molécula é quebrada. Então, a molécula que é absorvida acaba não sendo ativa. Então, não tem problema nenhum a gente usar um corticoide tópico nasal, por exemplo, numa mulher grávida, numa criança menor. E a então, gente pode usa ser usado com segurança, desde que bem indicado por um profissional. E por longo tempo. Então, a gente consegue usar, por exemplo, nosso inverno já começou, né? Aqui na Poça a gente começa em abril e termina em novembro. Então, a gente pode usar meses seguidos, não tem problema nenhum. E tem algum efeito colateral esses corticoides? O principal efeito colateral é a epistaxe, é sangrar o nariz, porque ele resseca. Aí a gente acaba tendo que usar bastante a solução fisiológica, que é o soro. E às vezes, agora nós temos também no mercado um soro fisiológico em gel, que também hidrata a mucosa, é como se fosse um hidratante, assim, parece que você está passando hidratante na pele. Aí você espirra no nariz, ele hidrata a mucosa. É super legal. E deve durar mais tempo? Dura mais tempo. Dura mais tempo, Dura né, mais tempo, porque o soro ele passa e desce rápido, né? E o gel ele fica na mucosa, hidratando a mucosa. É bem legal. Ô Gláucia, os corticoides tópicos, eles agem também na conjuntiva ou não? Agem. Os mais novos, todos têm esse efeito, mas os mais novos são bem provados, que você melhora o quadro de conjuntivite alérgica. Então, quando você trata a rinite alérgica, você melhora, consequentemente, a conjuntivite alérgica. O próprio anti-histamínico, né? Por ser via oral e por ser uma absorção sistêmica, você acaba melhorando a asma, a rinite e a conjuntivite. E o spray, a gente não imagina que espirrando na mucosa do nariz vai melhorar a conjuntiva, mas melhor. Que coisa, né? É super interessante. Vacina, existe vacina? Existe. Melhora mesmo ou não? Melhora, mas assim, foi o que eu falei antes, você tem que fazer o diagnóstico, realmente você tem que ter uma reação alérgica IgE dependente, você tem que produzir essa molécula, e aí você faz uma imunoterapia, que é a vacina específica ao alérgico que você tem sensibilidade, e aí tem que ser a longo prazo. No começo ela é feita toda semana, depois é mais diluída, mas você tem que fazer esse tratamento de manutenção a longo prazo. Hoje em dia a média são 2-3 anos de tratamento. Bom, se surte efeitos, dá resultado, vale a pena, né, Gláucia? O que não vale a pena é fazer 6 meses e parar. O problema da imunoterapia, da vacina, é fazer 6 meses. O pessoal começa a fazer, não é um tratamento muito barato, é meio chato tomar uma injeção toda semana, e a pessoa para de fazer o tratamento com 6 meses. Aí não vale a pena. Mas eu acho que se a pessoa quer melhorar, quer ter um resultado, tem que ser persistente. Tem que ser persistente. E, como você falou, de 6 meses, provavelmente, às vezes, com 6 meses, a pessoa já começa a ter um resultado bom, e acha que melhorou, né? Não vou usar mais a vacina, não vou tomar mais os medicamentos. Tá errado, volta tudo de novo, né? Com certeza. Gláucia, podemos responder algumas perguntas, né, dos nossos telespectadores? Uhum. Vamos lá, chamar a nossa repórter. Primeira pergunta. É verdade que colocar capas em travesseiros ajuda a melhorar a rinite? João Pedro, essa pergunta é super legal, assim, ajuda muito, tá? O ideal tem umas capas plásticas, tem umas capas plásticas e umas capas que parecem lona. Então, o alérgico é super importante que tenha capa de travesseiro, capa de colchão. E mais importante que isso é eu não comprar o travesseiro top. Compra um travesseiro mais barato e com 6 meses você troca o travesseiro. E o colchão a mesma coisa. Trocar constante. Trocar constante. Porque o fato da gente usar, por melhor que ele seja, por mais antialérgico que ele seja, ele junta acro, ele junta fungo, e mesmo com a capa. Então o ideal é a troca. E existem pessoas que têm alergia da fibra do travesseiro, essa fibra sintética agora. Então até isso tem que prestar atenção. Quer dizer, o alérgico é complicado, né? Tem que tomar bastante cuidado, né, Gláucia? Próxima pergunta. Doutora Gláucia, eu por ter rinite alérgica, eu gostaria de saber se os meus filhos têm alguma possibilidade de estar herdando isso de mim.
Nereu, teus filhos têm grande possibilidade, principalmente se sua esposa for alérgica. Quando os dois pais são alérgicos, o que a gente recomenda muito, e eu sou até meio chata com isso, sabe? Tem que amamentar. A criança que amamenta no peito, aí, se os pais são muito alérgicos, asmáticos, tudo, a criança tem que ser amamentada até 2 anos de idade. Tá? Então a gente vê propaganda de aleitamento materno, tem muito por causa no Brasil é por causa de desnutrição infantil. Exatamente. Mas assim, pra gente que é otorrino, que somos os alergistas, que Quer dizer, mexemos olha só até onde vai, né? Na você otorrino. tem que amamentar. Então, o importante para evitar alergia, principalmente quando tem antecedente genético alérgico, é criar a criança igual criança de roça, assim, só dar mamar no peito, bolachinha de leite, biscoitinho de polvilho, sem achocolatado, sem bolacha recheadas. Sem corantes. Sem corantes. Nada muito sem artificial, né, Graça? Açúcar. Sempre coisa mais natural. Tomando cuidado sempre com as nossas frutas, que hoje em dia já não são tão naturais. Então, algumas frutas têm muito corante e muito conservante, veneno, não sei, para crescer. E às vezes a criança tem alergia não à fruta. Infelizmente, né, Glaucia? Então, às vezes você acha que está fazendo bem e acaba fazendo mal para o seu bebê. Acha que está dando uma fruta, uma coisa boa, pelo contrário, está prejudicando. E a proteína do leite de vaca é uma proteína muito pesada. Então, quando nós introduzimos o leite de vaca para uma criança que tem um potencial alérgico, a gente acaba cutucando a onça com a vara curta. A gente acaba estimulando e acaba desencadeando. Então, aquela criança que quer ter só uma rinitezinha começa a ficar um asmático com 1 ano de idade. Então, começa a complicar outras Então, se a gente evitar não dar o leite, começa a virar toda uma complicação. E deixar o leite materno, que é um leite que ela não vai ter nenhuma reação alérgica. Ou seja, o leite materno foi feito para criança, para isso né? Mesmo, pra até isso 2 mesmo, anos, né? se a mãe puder, né? É muito legal quando consegue. Próxima pergunta? Oi, doutora Glaucia. Então, eu tive rinite quando eu era criança. Eu queria saber se ela pode voltar mais pra frente. Mariana, geralmente a rinite, assim como a asma, ela pode ser bitemporal. Então, a criança tem na primeira infância, tem quando na criança, né? E depois vai ter na vida adulta. O que você tem que tomar cuidado, que eu tô vendo que você é jovem, às vezes você teve, sua mãe cuidou direitinho da sua casa, aí você casa ou vai morar fora, numa república, algum lugar assim, que não é tão limpinho. Então, não é tão tomar os cuidado. devidos Ou arruma um cuidados, né? namorado que fuma, ou você mesmo vai limpar a sua casa e às vezes mexer com produto de limpeza. Então você vai voltar a desencadear e fazer tudo que sua mãe lutou para evitar, você entra agora. Vai fazer começa o contrário, a desencadear. né? Próxima pergunta. Doutora Glaucia, quem tem sinusite pode ter rinite alérgica também? Stephanie, hoje em dia a gente fala rinite por hábito e sinusite por hábito, mas o termo certo é rinocinusite. Então, quem tem rinite tem sinusite, quem tem sinusite tem rinite. É rinocinusite alérgica, não tem como separar. Não tem como. É chique, você pode falar que você tem rinocinusite alérgica. Próxima pergunta. O que fazer para prevenir as crises de rinite? Então, Matheus, a gente falou já bem isso no decorrer do programa, ficar em ambiente bem arejado, ensolarado, bem limpo, evitar ácaros, né? Trocar colchão, travesseiro, forrá-los, passar pano úmido em tudo, evitar varrer, evitar produto forte, produto de limpeza com cheiro forte, com cloro, evitar contato com pessoas fumantes, perfume, produto químico, tudo isso. Tem como evitar. Irritante, e dá para ser né? feliz. Dá para ser feliz, dá para controlar muito, bem. né, Graça? Próxima. Doutora Glaucia, eu queria saber se aquelas bombinhas de asma é prejudicial à saúde. Bom, hoje eu fico por aqui até a semana que vem. Até a próxima semana, Érica, se Deus quiser. Então, hoje em dia não. Hoje em dia, a maioria das bombinhas, né, que são os sprayzinhos para pulmão, assim como do nariz, são super seguros, podem ser usados para crianças, idosos e também pode ser usado a longo prazo. E pelo contrário, eles evitam um problema mais grave, que seria, por exemplo, uma bronquite crônica. Glaucia, nossa conversa está ótima, mas infelizmente estamos chegando no finalzinho do programa. Você quer deixar algum recado, alguma mensagem para os nossos telespectadores? Fique à vontade. Eu queria agradecer a todo mundo, a todo o pessoal que fez a pergunta, a você, Luciano, que me chamou. Nós é que agradecemos, Glaucia. Obrigada. E a gente tenta, batalhando todo dia, diminuir
a rinite aí, controlar mais. Batalhando aí, né? E seguindo os conselhos da mamãe e do papai aí, ninguém fica vovó. bravo, né? E da vovó, né, Glaucia? Com certeza. Glaucia, muito obrigado, viu, pela presença. Você, viu, Luciano? Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.